Alguém foi lá? Não. Então, foi feito ali a Jornada da Juventude, em Juiz de Fora. Tinha menos jovens do que aqui temos, né? Mas ele fez uma reunião e depois, no mesmo dia, ele fez o serviço divino. Então tem alguns pontos, alguns textos que eu gosto de anotar. Então eu quero saber se vocês querem ouvir. Sim. Querem ouvir? Sim. Então podemos começar essa conversa? Sim. Então vamos começar essa conversação. Que isso é muito bom. Alguém está servindo com água? O que vocês repararam nesse momento que o pastor entregou o copo para mim, que eu recebi o copo? Vocês anotaram alguma coisa estranha, um erro? Ninguém arrisca falar alguma coisa? Você não agradeceu? Oi? Você só recebeu? Não agradeceu? Obrigado. Foi não isso? Agradeceu? Eu não agradeci? Vendo como reparou bem? Eu não agradeci. Então esse é o ponto, que entre os filhos de Deus não deveria ser uma obrigação, mas deveria ser um dever. E um coração agradecido é um coração abençoado. Esse foi o ponto que o apóstolo de distrito ele começou essa reunião. Porque quando a gente é agradecido, isso quer dizer que a gente reconhece alguma coisa, não é verdade? Eu não agradeci justamente por isso. Só que você falou logo na lata, assim, rápido. Né? Não deram a oportunidade de todos os irmãos pensarem um pouquinho mais. Quando eu perguntar, você fica quieto. Porque o agradecimento, Deus ensinou por intermédio de Jesus Cristo. Ele colocou isso para nós. E o coração agradecido recebe a benção e recebe uma visão especial. Quando eu fiz isso com o apóstolo de distrito, né, eu entreguei foi uma garrafa de água. Eu entreguei a garrafa de água e voltei para o meu lugar. Eu senti alguma coisa diferente no apóstolo de distrito. Eu senti alguma coisa diferente naquele momento. Não sei se o pastor Neil vai se sentiu alguma coisa dessa forma. Eu tinha sentido. E eu não sabia do que se tratava. Faltou o agradecimento. Quando nós levantamos de manhã cedo, aqueles que levantam e ainda não acordaram, o que é a primeira coisa que nós fazemos? Agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela... Eu já agradeço que já fez meu dia. E de manhã cedo? Não é cedo não. Eu deixo passar tudo para agradecer lá tudo. Aí você faz um pacotão de agradecimento. Eu só faço uma oração grande. Tá bem. É um coração agradecido. Mas nós agradecemos quantas vezes ao amado Deus? Quantas Ele nos protege? Quantas vezes Ele nos ajuda? Quantas vezes Ele demonstra o seu amor? E o apóstolo de distrito falava assim: Deus não ama, Deus é amor. Deus é amor. Então Ele sempre está disposto a nos ajudar. Porque Deus está preparando a sua obra para a terminação. Não é assim? Quem é essa obra? Não. Quem é essa obra? O que é essa obra? Mossoró está muito quieto. Somos nós. Somos nós.
nós fazemos parte da obra de Deus, né? O infinito amor, pela graça de Deus, Ele colocou Jesus Cristo se sacrificando na cruz por nós, por sua obra, né? Então, nós agradecemos e lembramos sempre desse ato de Jesus Cristo na cruz. E o apóstolo maior Schneider, ele falou numa oportunidade, Jesus Cristo não se sacrificou por você ou por você. Jesus Cristo se sacrificou pela humanidade, né? E nós fazemos parte dessa humanidade. Por mais problema que existe na humanidade, por mais falta de agradecimento que existe na humanidade, porque hoje o ser humano ele é pavio curto, né? Não sabe agradecer, sabe apontar os defeitos, mas não sabe olhar para dentro de si mesmo. Então o coração agradecido é muito importante, né? Se nós levantamos de manhã cedo, como a gente estava conversando agora, nós agradecemos a noite, bem ou mal dormido, mas nós agradecemos, porque muitas pessoas não acordam, não vê o dia, não vê a claridade. Nós paramos para agradecer um pouco a Ele. Nós agradecemos pelo café, pelo almoço, pela janta. Nós agradecemos o que Ele fez por intermédio de Jesus Cristo por nós. E esse agradecimento deve ser constante em nosso coração. Deu para entender mais ou menos o que é o agradecimento, né? E eu acredito que um filho de Deus, um cristão, tem muito a agradecer. E na realidade teria pouco a pedir. Porque o agradecimento deveria ser a primeira palavra no nosso coração, né? Então esse foi um ponto que o apóstolo Espírito colocou nessa jornada da juventude. O agradecimento. A Bíblia está pronta? Vocês conhecem a passagem do jovem rico? Quem quer contar um pouquinho? Quem se arrisca? Eu não sei se é. Não sei se é. O que aconteceu com o jovem rico? Ele procurou quem? E o que ele queria saber? O que ele deveria fazer para entrar no céu? E qual? Agora tá fácil, né? É. E qual é a resposta que ele recebeu? Antes. Segue os mandamentos. Né? Então, essa passagem, ela é bem conhecida, né? Depois Jesus Cristo falou para ele: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e siga. Mas o que nós vamos ver um pouquinho nessa parte desse texto que o evangelista Marcos ele escreveu, nós vamos ver um ponto diferente. Então eu pedi para que ele pudesse ler Marcos no capítulo 10, os versículos 17 e o 21. Ora, ao sair para se pôr a caminho, ocorreu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamam bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás. Esse já é o versículo 18, né? 19. 19, isso. Repete o 17. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Quem estava a caminho? Jesus Cristo. Né? E o que esse homem fez? Não, antes. Correu. Correu. Esse homem correu para Jesus Cristo.
É o que diz aí. Então ele teve uma iniciativa. Ele correu a alguém que precisava de ajuda, ou queria conversar ou alguma coisa, mas ele se deslocomoveu. Ele foi atrás, ele buscou Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava passando ali. E o 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E Amém. vem. Obrigado. O que vocês percebem nesse outro versículo? Vamos ler de novo? E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Até aí. O que aconteceu aí? O que vocês ouviram? O que Jesus Cristo fez? O amor. Falou pra ele. Ele olhou para esse jovem. Depois? Ele amou. Ele olhou, ele amou e depois perguntou, Não falou. falou, ele disse como está no texto, né? Então, o que acontece aí? Esse jovem, ele correu para Jesus Cristo. E depois Jesus Cristo olhou para ele, o amou e falou a ele. Conversou e disse a ele. Né? Então, queremos pensar, nós também corremos ao altar de graça? Né? Porque esse jovem estava preocupado. Ele queria buscar uma salvação, queria uma ajuda, mas ele teve que se locomover, ele correu de encontro com Jesus Cristo. É o segundo que diz na Sagrada Escritura. Nós corremos ao nosso pastor, nós corremos aos nossos apóstolos, porque Jesus, ele quer olhar para você, porque ele ama você e quer falar para você. E essa tarefa não é somente para nós, são para todas as almas. Desde quando Jesus fala conosco? Desde quando ele veio sobre a terra. Não é assim? Ele conversou com o jovem rico, conversou com várias pessoas, conversou com seus discípulos, ensinou, mas eles tinham que seguir a Jesus Cristo, tinham que correr a Jesus Cristo. Os seus discípulos também foram atrás, seguiram Jesus Cristo. Teve alguns discípulos que abandonaram Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo falou para esses discípulos que abandonaram? Depois que ele falou assim para os seus discípulos: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Vários discípulos foram embora. Mas teve um que falou alguma coisa para Jesus. Para onde iremos nós? Pedro falou. Pedro falou: Para onde iremos nós? se tu tens a palavra da vida. Então, essa parte queremos olhar da seguinte forma: nós corremos a Jesus Cristo, nós temos Jesus Cristo no centro da nossa vida, nós temos Jesus Cristo no nosso coração, porque Ele quer olhar para cada um de nós, porque Ele ama cada um de nós e quer falar conosco. E desde o início, quando Jesus Cristo delegou a potestade aos apóstolos, aos discípulos, de trabalhar, ativar até que o inimigo regressasse, os apóstolos hoje ativam o mesmo ensinamento, com o poder e pela força do Espírito Santo. O apostolado que tem a força, que recebeu os dons, né? Ele é conduzido pela força do Espírito Santo. Jesus deixou os seus discípulos, mas ele deu uma promessa: eu vou deixar-vos um Consolador, que é o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que impulsiona a obra, que somos nós.
que faz chegar o ensinamento por nós através dos nossos apóstolos. Deu para entender então o que nós pensávamos do mesmo texto, né? Que diz ali, resumindo, esse jovem rico não conseguiu se desfazer da sua riqueza e teve que sair chorando e se lamentando, não é verdade? Então nós, pegando por esse lado, também queremos deixar as coisas terrenas muitas vezes, que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E quando nós damos valor a mais às coisas terrenas, ali está o nosso coração. Não podemos falar então que o nosso coração está na igreja. Então temos que refletir isso. Em Salmos, no capítulo 119, no versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o de acordo com a tua palavra? Vocês percebem aí que tem uma pergunta e já uma resposta? Pode repetir para nós, por favor? Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o de acordo com a tua palavra? Deu para perceber? De acordo com a tua palavra, de acordo com o que você coloca no coração, de acordo com o seu caminho, o que é próspero para nós, né? Então, depende também de poder preparar um caminho correto diante de Deus. Deus ensina o caminho certo, né? Porque Ele deixou os apóstolos para ensinar. Quando nós fazemos um caminho, nós temos um objetivo, não é verdade? Você sai de manhã cedo sem objetivo nenhum, principalmente na segunda-feira, né? Nosso objetivo não é muito agradável, né? Ah, tem que trabalhar, ah, tenho que resolver isso ou aquilo, pelo menos aqueles que estão empregados, né? Porque hoje, infelizmente, estamos num país, numa época que muitos estão desempregados, né? E oramos para que também Deus possa preparar o caminho e também ter o seu pão, o seu sustento. Mas muitas vezes nós precisamos ter consciência do nosso objetivo. E qual é o objetivo de um cristão? De um filho de Deus? Alcançar a meta da salvação. Alcançar as bodas no céu. Então nós estamos aguardando essa vinda de Jesus Cristo, né? Aguardando vivenciar as bodas no céu. E quando vier Jesus Cristo, o que diz ali em Tessalonicenses? Vocês lembram? Nesse momento, primeiro são os que estão dormindo em Cristo, né? Depois nós seremos transfigurados. Só que nós queremos preparar esse caminho para cada um de nós. Aí mora uma posição pessoal, uma posição ímpar. Eu não posso dizer, o meu pastor vai me salvar. Sou eu que tenho que procurar a salvação. Eu vou receber por intermédio do pastor as indicações. Como fazer? Não é verdade? É a mesma coisa, muitas vezes, do exemplo na minha casa. Se eu falo para as minhas filhas assim, o almoço está uma delícia, o cheirinho está magnífico, o tempero está excelente e eu me alimento, confirmo, ótimo. Mas se elas não sentarem à mesa, se elas não se alimentarem, não vai resolver nada, é isso que fica falando. Elas têm que buscar o alimento, elas têm que sentar na mesa. Então, da mesma forma nós temos que ir diante do altar, buscar a palavra, buscar os sacramentos, né? E o sacramento qual que é? Quantos sacramentos nós temos? 3. Quais são? Batismo com água, batismo com
Santo e a Santa Ceia. E o perdão dos pecados? Hã? E o perdão dos pecados? Não é sacramento. O perdão dos pecados não é um sacramento. É um ato, uma benção. O sacramento está na comunhão com Jesus Cristo. Né? Quando nós vivemos, quando inicia o momento para alcançarmos a comunhão com Jesus Cristo? Quando se abre o cálice e se toma a Santa Ceia? Quando a Santa Ceia é consagrada. A partir desse momento, ali está o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E quando termina esse momento da comunhão com Jesus Cristo? Quando se fecha o cálice. Aí termina. E o próximo encontro para consagrarmos, para vivenciar a comunhão com Jesus Cristo é no próximo momento que será consagrado a Santa Ceia. E de que forma nós tomamos a Santa Ceia? Porque primeiramente nós precisamos ser, como começou essa reunião, ser agradecidos. Reconhecer aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E se o Senhor espera de nós a dignidade, nós temos que lutar para fazer jus. Né? Não chegar diante do altar, vamos tomar Santa Ceia e de qualquer jeito. Não. Nós estamos alcançando a comunhão com Jesus Cristo. É o ponto mais elevado dentro do serviço divino. Então, para que possamos alcançar esse caminho, nós temos que ter um destino, nós temos que ter uma meta. Né? E esse caminho, claro que nós vamos... Um exemplo, para mim fazer o caminho daqui até ali, eu vou passar por... Não dá para contar quantas redes tem aqui não, mas tem um monte. Vou passar por redes, por pernilongos, né? Por árvores, por muitas coisas. Né? E talvez no meio desse caminho aqui, ali no cantinho do chão, talvez tenha alguma coisa que não me agrade muito. Então nós nos deparamos também com obstáculos no nosso caminho. E vocês tiveram um obstáculo hoje no recital, mas vocês venceram o obstáculo. Vocês poderiam ter pensado assim: ah, mas está chovendo, está tudo preparado lá fora e nós não vamos cantar hoje. Poderia ser um obstáculo, não é? Mas não. E agradeço de novo o trabalho de vocês. Parabéns. Vocês cantaram de coração. Me alegrou profundamente. E foi cumprido com o trabalho que foi solicitado a cada um de vocês. Tiveram que suar o uniforme, transpirar bastante naquele cantinho lá, muito calor, mas vocês cumpriram também com a tarefa de hoje. E no nosso caminho, muitas vezes, os obstáculos começam aqui, num pequeno pensamento. Deus espera que nós nos encontramos no domingo cedo na igreja, não é assim? E muitas vezes nós vamos numa festa, numa confirmação, num baile, e no domingo cedo o obstáculo começa aqui. Estou muito cansado, eu não vou à igreja. Hoje não. É um obstáculo que você tem que vencer. Então no meio do caminho nós encontramos muitos obstáculos. E se nós temos a meta de alcançar o objetivo, que é o altar de graça, nós vamos reconhecer o quanto é formoso poder vivenciar esse momento. Porque o nosso caminho nos direciona ao altar de graça onde estão os nossos apóstolos. Eu digo os apóstolos porque é dele que a gente recebe toda a benção. São os apóstolos que têm toda a potestade de levar o alimento para as nossas almas.
pelo batismo de água, do Espírito, recebendo os dons do Espírito e também a comunhão. Ah, mas e o meu pastor? Ah, e o meu evangelista? E o meu bispo? O que eles estão fazendo aí? Vamos tomar num ponto que eu sempre falo também. Quando o cargo que está no altar, quando ele recebe a Santa Ceia, quando ele doa a Santa Ceia para ele, ele fala, o corpo e o sangue de Jesus dado para mim. É assim que ele fala? Não. Como é que ele fala? Ah, e por que ele está dando a Santa Ceia para ele e ele está falando para ti? É a potestade do ministério que está doando a Santa Ceia, a comunhão com Jesus Cristo, para o Eduardo, para o homem. Por isso que se fala, o corpo e sangue de Jesus é dado para ti, não para mim. Né? Porque o Eduardo também precisa do perdão dos pecados. O Eduardo também precisa da comunhão com Jesus Cristo. Todos nós precisamos dessa forma. Né? O apóstolo de distrito, não sei quem se recorda ainda, o apóstolo de distrito Bianchi, numa oportunidade ele dizia, no último serviço divino em São Paulo, até me surpreendeu, né? Ele falou assim, a primeira Santa Ceia é para mim. Então o homem, ele também comete as suas falhas e comete os seus erros. Né? Então por isso que quando nós nos apresentamos diante do altar, queremos levar o nosso sentimento de dignos. Perfeito não somos, mas poder alcançar a dignidade. Em Efésios, por favor, no capítulo 2, no versículo 20, fala por que nós alcançamos a ajuda na igreja. 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Deu a tarefa aos apóstolos. Né? E os demais ministérios, quando você vê uma oração, um ato, se fala por encargo do meu apóstolo enviador. Né? Nós não fazemos por conta própria, o pastor não faz por conta própria, mas pelo encargo do ministério de apóstolo. Né? Então cada um dos seus ministérios também tem a sua tarefa. E diante também desse versículo antes que nós vimos, né? Que dá uma pergunta e já dá a resposta, nós temos que olhar para dentro de nós. E muitas coisas nós temos que nos arrepender. Nessa brincadeira em Juiz de Fora, teve uma situação que era um chapéu, né? Então nós tínhamos vários papelzinhos, um pacotinho com vários papéis, cada um tinha que tirar um nome do papel